Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 27. Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 27. Nós vamos fazer a leitura do versículo 27 ao versículo de número 31. Marcos 14, 27, do 27 ao 31. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, e irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia todos também. Amém? À tarde de hoje nós comemoramos um momento muito sagrado da parte de Deus, que Ele compartilha com nós, que somos igreja do Senhor, que é a ceia do Senhor. E essa ceia ela foi estabelecida como um memorial da morte de Cristo, justamente para essa finalidade, para nos lembrarmos de que Cristo morreu, mas não só de que Cristo morreu, mas pelo que Cristo morreu, ou por quem Cristo morreu. Cristo morreu por nós, deu a sua vida para nos salvar, e foi numa ceia, na última ceia, que o Senhor teve o cuidado de trazer algumas informações necessárias para a vida daqueles discípulos. Os irmãos lembram que o ministério de Cristo ele é marcado por uma série de milagres, uma série de palavras maravilhosas, mas na última ceia, que antecede esse momento em que Jesus vai falar para Pedro e para todos os discípulos que eles negariam a ele, Cristo, o verdadeiro Deus. Antes disso, ele celebra a ceia com aqueles irmãos, ensinando a eles algo muito importante. E eu acho formidável a forma pedagógica como Jesus, ele ensina as coisas a gente. Às vezes a gente aqui não está preparado para aprender, mas que ele ensina bem, ele ensina. Porque o ministério de Cristo, como eu falei, ele é marcado por milagres. Mas naquela ceia, o Senhor decidiu não fazer nenhum milagre. Ele não multiplicou o pão, ele não transformou água em vinho, ele não curou nenhum cego, não expulsou nenhum demônio, não fez nenhum coxo andar, não fez nem alguém que tivesse com alguma outra enfermidade ser curado. Aquele momento foi um momento especial para Jesus ensinar os discípulos e a igreja do Senhor algo muito importante para nós como cristãos. Ele ensinou o exemplo de quem é um verdadeiro servo. Os irmãos lembram que nessa passagem Jesus levanta da mesa e ele faz o serviço que todo servo de alguma casa fazia, que era lavar os pés daqueles que eram convidados para a festa. Jesus retira o seu manto e ele se coloca como se fosse um servo, um simples servo, que está ali a serviço, que está ali para prestar um serviço a pessoas que são mais importantes do que ele. E aí eu lhe pergunto, quem é que é mais importante do que Cristo? Não há ninguém mais importante do que ele. Naquele momento quem deveria fazer isso era qualquer um dos discípulos, mas você percebe que eles ainda não entenderam a natureza do Evangelho, porque eles ainda são meio que travados, eles não estão ainda entendendo qual é a natureza e o Espírito de Cristo. E Cristo precisa explicar a eles, mas não com palavras, porque parece que com palavras eles têm dificuldade de entender. E é por isso que ele se levanta e vai lavar os pés, e há uma certa resistência, porque Pedro diz: não, como assim, Senhor, tu vai me lavar os pés? De maneira alguma. Mas Jesus diz a ele
assim como a todos os discípulos, que se aquele ato não acontecesse, se ele não lavasse os pés, eles não teriam parte com Cristo. E aí Pedro diz: não, então sendo assim, me lava por inteiro, Senhor. Ele disse: não, vocês já estão limpos pela palavra. Vocês não precisam de um banho, porque limpo e purificado vocês já foram. Vocês precisam entender qual é a natureza do Evangelho. E a natureza do Evangelho é o serviço. É abrir mão da nossa vontade para fazer com que o outro seja mais importante do que a nós. É como diz a palavra de Deus, é tomar o outro como sendo mais importante do que eu. Eu não sou ninguém, quem é importante são vocês, estou aqui para servi-lo. Eu sou um conservo enviado por Cristo para ajudá-los nessa caminhada. Nada mais eu posso fazer a não ser estar aqui expondo a palavra de Deus e tentando ser mais fiel possível naquilo que Cristo nos ensinou por meio das Escrituras. E aí o meu trabalho, como diz o pastor Jeremias Pereira, ele diz que o pregador, o bom pregador, na melhor das hipóteses, é aquele que não atrapalha o Espírito de Deus. Como assim, irmão Carlos? É aquele que não fica inventando coisa que o Senhor não colocou no coração dele. É aquele que não fica dizendo que Deus disse aquilo que Deus não disse. O melhor pregador é aquele que tenta explicar a palavra de Deus como ela é, e não como ele pensa que ela é. É assim que a gente tem que ministrar a palavra, em verdade. Jesus deixa aquele exemplo para mostrar que ele, sendo o Senhor, se fez servo. E isso fica tão marcado que o apóstolo Paulo faz questão de relembrar esse ato, escrevendo aos Filipenses, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Senhor não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. É com esse sentimento que nós temos que viver, não de superioridade, mas de inferioridade. Não no sentido negativo, pejorativo, mas no sentido de que se Deus, que é o Todo-Poderoso, se fez homem, se fez carne e se humilhou na forma de servo, quem sou eu para me achar que sou alguma coisa? Nós somos servos e conservos uns dos outros, lutando para que nós todos um dia possamos entrar na morada eterna que o Senhor preparou. E nesse momento marcante da vida de Cristo, porque Jesus já sabia de tudo aquilo que haveria de acontecer, ele ainda senta à mesa e mostra de maneira prática um pão sendo partido e o vinho ali naquele lugar simbolizando não só o seu sangue, mas a aliança do Novo Testamento. O Senhor parte o pão para mostrar que, assim como aquele pão estava sendo partido, o seu corpo também estava sendo partido por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida, mas não qualquer vida. A vida que Cristo tem para nós é uma vida em abundância. A vida em abundância é algo que a mente humana não pode abarcar, que ela não pode conseguir explicar, porque a vida abundante de Cristo para a nossa vida, para nós, cada um de nós, é algo que supera a mera aparência. Por quê? Porque para o mundo, a pessoa que tem uma vida boa é a pessoa que tem recursos financeiros em abundância, é as pessoas que moram em residenciais ou condomínios de luxo, são pessoas que desfrutam de uma boa fama, de um bom número de relacionamentos. Isso é o que o mundo que nós vivemos, ele tem como algo bom. Uma vida boa é uma vida que você tem regalias, que você tem sucesso, que você tem riqueza, que você tem reconhecimento. E quando a gente vê a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo, nós percebemos que a vida em abundância nada tem a ver com essas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e gozo no Espírito Santo. É uma coisa muito poderosa, meus irmãos, porque eu já vi famílias que não dispunham de tantos recursos, vivendo em escassez, mas cheias da graça de Deus. E você olhava e dizia: mas meu Deus do céu, como é que a pessoa, nesse ambiente, nessas circunstâncias, pode estar tão feliz, vivendo com tão pouco? É porque a lógica humana não consegue abarcar a lógica divina.
Como é que nós podemos entender que uma família nessa condição pode viver uma vida em abundância? É porque a vida em abundância não tem nada a ver com as questões materiais, tem a ver com o espírito que há em nós. Um tesouro que Deus colocou em nós, que o mundo não pode nos oferecer, e nem podemos adquirir nem por ouro, nem por prata, e nem por dinheiro algum. É algo divino, é algo que Deus concede a cada um de nós, que clamamos e pedimos fervorosamente a Ele. Nesse contexto, Jesus ensina todas essas coisas, e saindo ali para o Monte das Oliveiras, junto dos discípulos, depois de tudo isso, ele diz uma coisa que é bastante impactante. No versículo 27, ele se volta para aqueles irmãos e diz: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim. E logo em seguida ele diz: vocês vão me abandonar. Deixa bem claro que todos, não é só Pedro, a gente só lembra de Pedro, mas todos abandonaram a Cristo. Lucas faz questão de enfatizar isso, que todos abandonaram Jesus, todos os apóstolos que andaram com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que foram usados por Jesus para operar grandes maravilhas, que receberam os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que andaram com Ele, um dia não só negaram, mas abandonaram a Cristo, todos eles. Mas isso não é o pior é Jesus saber de todas essas coisas. O pior é Jesus saber que aqueles discípulos iam abandonar eles. Por que eu digo que é o pior? Imagine o seguinte, faça o seguinte exercício. Você se casaria sabendo que a pessoa que você escolheu, não é uma hipótese, é uma certeza, sabendo que essa pessoa ela vai te trair? Você se casaria com essa pessoa, sabendo o dia, a hora, com quem e por que ela ia fazer isso? Quem é que ia se casar com uma pessoa assim? Eu sou bem sincero que eu não faria isso, estou nem louco. E filho, você teria um filho que você teria certeza, não é uma hipótese, é uma certeza, do dia, a hora que ele vai fazer algo que vai te magoar, você mesmo assim teria esse filho? Você teria esse filho sabendo que em algum momento ele vai sair de casa e vai viver nas drogas e vai estar te dando dor de cabeça e talvez vai trazer muito sofrimento, ainda assim você insistiria em fazer isso? Eu acredito que ninguém em sã consciência arriscaria fazer tal coisa. Mas olha como Cristo é maravilhoso. Cristo sabia, e a palavra de Deus diz que Ele sabia desde o começo, que tudo aquilo ia acontecer. E por que Ele insiste? E por que Ele insistiu num pessoal que Ele sabia que ia dar dor de cabeça, que sabia que ia trair Ele, que sabia que ia abandonar Ele? Por que Cristo insiste em pecadores? Essa é a grande dúvida que a gente tem. Por que Cristo insiste nos pecadores? Como nós, como eu. Por que Ele insiste? Seria muito mais fácil, para que Ele não tivesse nenhum trabalho, nem ter criado o homem. Porque todo esse problema foi criado justamente porque alguém lá atrás, chamado Adão, desobedeceu aquilo que tinha sido estabelecido como mandamento. E de lá para cá a gente repercutiu todo esse pecado em várias outras formas de pecados e ações pecaminosas. Mas ainda assim, Cristo insiste em nos salvar. Por que Ele fez isso? Eu não sei, meus irmãos. A verdade, eu posso até especular algumas coisas, mas para ser bem sincero, eu às vezes fico em dúvida. Eu prefiro olhar e perguntar o seguinte: por quais motivos aqueles homens abandonaram a Jesus? Porque veja, talvez não entre na percepção de alguns, mas aqueles homens andaram com Jesus, eles viram os milagres, não foi uma história que contaram para eles, eles estavam ali, ao lado de Jesus, eles viram o Senhor multiplicar pão e peixe para uma multidão, não só uma vez, mas outras vezes também. Ele viu pessoas curadas de lepra, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem. Eles viram tudo isso, estavam ali.
E em algum momento, eles negaram Jesus. Quando Jesus é levado para ser crucificado, Pedro é aquele que tenta acompanhar os acontecimentos, talvez um pouco mais de perto, mas é interrogado por alguns, e alguns apontam dizendo: ele também é um discípulo. Você não conhecia Jesus? Você não fazia parte do grupo? E ele vai negar: não, eu não sou discípulo. Não, eu nem conheço esse homem. Eu nem conheço esse homem. Como é que pode? Como é que Pedro pode dizer isso? Pedro, que testemunhou dizendo, quando Jesus perguntou: o que dizem vocês que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que nós esperávamos. E Jesus disse bem, Pedro, e não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus foi o Senhor. Como é que esse Pedro, que reconheceu que Cristo era o Senhor, nega dizendo que nunca conheceu esse homem? Pelo amor de Deus. Meus irmãos, a traição é algo que corta o nosso coração. Algo que corta o nosso coração. E eu fico imaginando o que é que Jesus, eu acho que a dor da traição talvez foi maior do que a dor que ele recebeu no seu corpo. Agora eu pergunto, por que esses homens fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Eu não sei. Talvez por medo, talvez porque sentiram que eles também iam passar por aquela dor, e como o instinto natural de todo animal é de sobreviver, então eles fugiram daquilo ali para poder tentar escapar. Na hora do medo, na hora do pavor, a única coisa que eles tiveram foi um sentimento de sobrevivência. Vamos sair daqui, vamos tentar sobreviver, vamos dar um tempo, vamos ver se Jesus vai fazer alguma coisa, e aí quando ele fizer, talvez a gente volte. Mas isso não estava nas palavras de Pedro, porque Pedro disse que se fosse preciso morrer, ele morreria. E todos os outros confirmaram aquelas palavras. Mas na hora que o negócio pegou, meu amigo, todo mundo fugiu. Não ficou nenhum. E por que eles fizeram isso? Eu pergunto mais: por que nós abandonamos a Cristo? Por que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor? Por que nós, na nossa caminhada, às vezes fazemos o que esses discípulos fazem? Negamos a Cristo, nos afastamos dele, fugimos. Por que nós fazemos isso? Eu acredito que cada um tem o seu motivo. Cada um acredita que tem uma boa razão para abandonar a Cristo. E eu também achei que talvez eu tivesse uma boa razão para me afastar dos caminhos do Senhor. Por quê? O pastor já comentou aqui algumas vezes, assim, por cima, mas eu faço questão hoje de testemunhar para os irmãos, que no começo da minha fé, graças a Deus, desde o começo o Senhor colocou no meu coração o desejo de ministrar a palavra do Senhor. E olha que eu não era uma pessoa que fazia questão de ler. Na verdade, eu não lia praticamente nada. Não porque eu não tivesse a capacidade de leitura, mas porque eu não tinha prazer na leitura. Eu não gostava de ler, eu gostava de assistir filme, de ouvir música, de brincar, jogar bola, fazer qualquer coisa dessa. Mas ler não era algo que eu tinha interesse. Mas quando o Senhor me transformou, me resgatou, a primeira coisa que Ele colocou no meu coração foi o desejo pela leitura da palavra. E dali Ele foi abrindo a leitura para outros tipos de leitura e foi me dando essa capacidade para poder absorver o conteúdo com uma certa facilidade. Não é que eu entenda tudo, mas algumas coisas eu consigo aprender um pouco mais fácil. E tudo isso o Senhor fez como uma obra que Ele já tinha planejado e eu não tinha consciência ainda plenamente. Até que um dia, já depois de convertido, o Senhor usou o próprio pastor César para profetizar sobre a minha vida, dizendo que o Senhor ia me usar na palavra. E eu tomei aquilo ali como promessa de Deus. E com uma promessa de Deus, eu não fiz questão de fazer força para ajudar a Deus nessa promessa, porque Deus não precisa de nós para fazer nada. Ele é o Todo-Poderoso. E eu acreditei que se Jesus me chamou, se Deus me chamou
para pregar a palavra, não havia necessidade de eu pedir oportunidade a ninguém. As oportunidades viriam. E a minha responsabilidade era me preparar para quando as oportunidades viessem, eu estivesse pronto para assumir a posição que o Senhor me chamou. E assim foi feito. E desde então o Senhor sempre foi dando oportunidades aqui, em outras igrejas, em outros lugares. E um dia, o pastor César me chamou para pregar, era um culto evangelístico, lá na praça da Cruz das Almas. Praça da Cruz das Almas. Tudo ok, tudo organizado. Todos os irmãos já estavam informados, a gente ia para lá. E eu estava me preparando. E como novo convertido, eu não tinha muita experiência, pouco conhecimento da palavra de Deus, porque hoje o conhecimento que eu tenho é razoável em comparação ao que eu tinha naquela época. E eu achava que para pregar bem eu tinha que me preparar bem, eu tinha que estar preparado, eu tinha que jejuar, eu tinha que orar, eu tinha que vigiar naquela semana, às vezes o mês inteiro de preparação, se eu soubesse com antecedência. Hoje em dia o pastor César não me dá essa folga toda não, né? Ele me liga no sábado de noite, irmão Carlos, é amanhã, viu? O quê? Como assim? Um arrebatamento, a glória de Deus? Não, para pregar amanhã. Eu digo, vem misericórdia. Dá certo? Eu digo, tem que dar. Tem que dar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está aí, está vendo? Usa a palavra de todo jeito. Tá? Tem de misericórdia do teu servo. E aí eu pensava, vou me preparar espiritualmente, né? E aí eu orava, lia a palavra, preparava o sermão, imaginava como é que eu ia fazer a exposição, e tudo tinha que estar perfeito. Só que tem aquele problema, né? Aquela velha história, né? E aí você combinou com os alemães, ou seja, no meu caso eu preparava a minha vida, mas o mundo todo estava contra mim. Era na mesma semana que eu ia ministrar, a mulher inventava de arrumar uma confusão, rapaz. Eu digo, pelo amor de Deus, só pode ser uma seta do inimigo. Aí tinha um problema que dava, era um gás que faltava, era o dinheiro que não tinha chegado, uma coisa que atrasava, e ia misturando todo aquele, meu Deus do céu, eu digo, pelo amor de Deus, não tem condições não, um negócio desse. Aí você atribulado, como é que você vai pregar? Eu pensava, né? Eu digo, atribulado, não tem condições de eu ir ministrar, porque eu não estou bem espiritualmente, eu tenho que estar zen, eu tenho que estar cheio, eu não posso passar por nenhuma perturbação para poder ministrar bem. Isso é um grande erro, meus irmãos, isso é um grande erro. E eu falo aqui, principalmente para os irmãos que ministram a palavra de Deus, aqui no púlpito, ou seja, lá nas células, não é você que opera o Espírito Santo, nós não somos operadores do Espírito Santo. Nós não podemos chegar nesse púlpito ou em qualquer lugar e dizer o que é que vai acontecer no culto, porque nós não temos esse poder. Quem pensa que pode manipular o Espírito Santo ou a igreja do Senhor, está no ramo errado. Aqui não é o lugar de manipulação. Se você quer manipular o povo para fazer qualquer outra coisa, você vai para a política, você vai ser coach, você vai ser qualquer outra coisa, mas aqui é onde ministramos a palavra de Deus. E como servos de Deus, nós não somos operadores do Espírito Santo. Não somos nós que usamos o Espírito de Deus, mas é Ele, pela misericórdia, que nos usa. Nós nos colocamos à disposição. E se Ele achar por bem nos usar, Ele vai nos usar. E veja, isso não é um chamamento de atenção. Eu não sou ninguém para chamar a atenção de ninguém. Eu estou apenas dando uma advertência por experiência. Eu achava que tudo dependia de mim, que eu estivesse bem, que eu estivesse cheio do Espírito, porque a gente cria normas e paradigmas que a gente acha que é assim que o negócio funciona. A gente quer mecanizar a nossa fé. Porque um dia você consagrou, você orou, você leu a palavra, se preparou-se, foi lá, ministrou, Deus fez algo maravilhoso. Você disse, pronto, descobri a fórmula. Toda vez agora que eu for pregar é assim. É orar, ler a palavra, jejuar e tal. Se eu fizer o ritual, vai dar certo. Aí você faz e não acontece nada. E aí você fica frustrado.
O que foi que eu fiz? O que foi que deu errado em mim? Ah, deve ter sido aquela palavra, deve ser porque eu me chateei com aquele negócio. Ah, e você fica procurando. Meus irmãos, não somos nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. E como diz o apóstolo Paulo, o vento sopra aonde ele quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito de Deus. É Ele que nos usa, quando quer, onde quer e pelo propósito que Ele determina. É Ele, não somos nós. É por isso que eu digo que a salvação e os milagres que Cristo opera na igreja não é por nós, é apesar de nós. E eu, naquele dia que fui chamado pelo pastor para ministrar, quebrei o ritual. Por algum motivo discuti com a minha esposa, por besteira, bate-boca besta. Ela me chamou a atenção por alguma coisa, a gente tinha pouco tempo também de casamento. Hoje em dia a gente é mais cínico, né? Com o passar do tempo você vai ficando debochado, a mulher enche o saco e você fica fingindo que não está nem aí, está doido. Que é para você permanecer por mais tempo, irmão. Isso é um segredo que eu tenho, entendeu? É mistério, não sabes agora, entenderás depois. Que nem o Cristo, eu conversando com o Cristo domingo passado. Aí eu disse assim, rapaz, tu vai abandonar o velho pai dele. O velho pai dele. Aí, não vou abandonar não. Eu vou estar, porque ele está trabalhando na semana, final de semana, olha como ele é iludido. Final de semana ele vai trabalhar com o pai dele. Eu digo, vai não. Vou. Não, porque quando eu trabalhava no Moranguinho, olha como ele é ousado. Trabalhava no Moranguinho, eu não me cansava. Eu digo, sabe não. Aí chegou o Mel, que eu digo, tu conta, Mel, que eu conto. Não vamos contar não, deixa aí que ninguém contou para a gente. Deixa ele aprender a duras penas, como ele não vai. Vai não, o pai dele já sabe que ele não vai. Está dando corda que é para ele se enforcar. E eu briguei por essa besteira qualquer. E eu digo, rapaz, não tem condições não. Eu acho que você não quer um homem crente dentro de casa não. Porque você está me perturbando. Hoje, rapaz, o dia que eu vou ministrar lá na praça, eu não vou poder ministrar porque agora eu fiquei atribulado, não tenho condições. E dali a pouco aquilo foi me angustiando, meus irmãos. Porque eu pensava que não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar preparado, porque depende de mim. Essa era que estava na minha consciência, depende de mim. Se eu não estiver bem, não vai nada bem, depende de mim. E eu aprendi, meus irmãos, não depende da gente, depende dele. Nós somos dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. E eu fiquei triste, fiquei angustiado. E naquele dia eu pensei em jogar a toalha. Eu digo, não dá mais para mim. Realmente eu não tenho estrutura para ser crente. Que dirá um pregador da palavra de Deus. Porque é uma responsabilidade muito grande. Porque pregar aqui, o trabalho que a gente faz, o trabalho de exegese, de homilética, hermenêutica, eu quero dizer que isso é o menor. O mais difícil é você viver o que você está pregando aqui. Eu já vi grandes pregadores com uma eloquência muito grande, mas uma vida desgraçada. Porque falava bonito, mas não vivia o que pregava. E isso é o que desmotivava qualquer pessoa. E eu dizia, não, eu não estou preparado. Eu não sou essa pessoa certa para ministrar a palavra de Deus. Eu não tenho essa capacidade. E eu disse, eu não quero ser mais crente. Mas aquilo me angustiou tanto que eu disse, eu também não quero ser mais pai, eu também não quero ser mais esposo, eu quero ir-me embora. E peguei o dinheiro que eu tinha, coloquei no bolso e saí. Para pegar uma Topic, o meu destino era ir para Fortaleza e talvez viver como um mendigo. A angústia foi tão grande que o meu destino era sair e sumir no mundo. Eu não queria ser encontrado mais por ninguém. Eu queria fugir de qualquer conhecido. E aí foi nessa ida em direção à Praça das Topics que
que eu encontrei o pastor César. O pastor César ia passando na bis dele, na época ele tinha uma bis, aí me viu, aí eu fiquei imaginando, né? Imagine na cabeça dele, chamou o pregador para ministrar, o pregador está passando por ele, na hora de ir para o culto, sem nenhuma estrutura. Eu digo: rapaz, esse irmão Carlos está doido, não está batendo bem. É para onde, irmão Carlos? Eu estava tão angustiado que eu não tive nem força de falar com ele. A verdade era essa. Eu fiz só dizer que, fiz só assim com a mão, e ele entendeu que tinha alguma coisa errada. Foi lá, ministrou, e eu fui, peguei uma topic e fui em direção a Fortaleza. Não sabia para onde é que eu ia, nem o que é que eu ia fazer. Cheguei lá, fui chorando, angustiado. E quando eu cheguei lá na cidade, o Senhor me tocou para ir numa igreja muito conhecida em Fortaleza, procurar o pastor daquela igreja, porque eu tinha uma outra ideia também, de que Deus usava esses homens conhecidos, famosos, e o Senhor naquele dia me mostrou que o Senhor usa quem Ele quer. E eu fui atrás daquele homem conhecido, é um homem de Deus, é um referencial, vou falar com ele para ver o que é que ele diz, que era uma pessoa que não me conhecia e talvez tivesse um julgamento mais isento, por isso que eu não procurei outra pessoa. E chegando ali, naquela igreja, os portões estavam fechados, não havia culto naquele dia, e nem muito menos o pastor. E tinha um guarda na guarida, lá na guarita, e aquele homem, eu cheguei no portão, ele desceu e eu disse: não, eu vim falar com o pastor fulano, ele está aí? Ele disse: não, meu filho, não tem ninguém aqui hoje não, hoje não é dia de culto, está tudo fechado, não tem ninguém. E ele percebeu a aflição da minha alma, e aí abriu o portão e eu me sentei na calçada, e ele se aproximou-se, e aí viu eu chorando, disse: o que é que está acontecendo? E aí eu fui tentar contar alguma coisa, angustiado, triste, e ele falou algumas coisas ali, mas não pelo que ele falou, mas pela representatividade dele. Era um homem que não me conhecia, não era um pastor, não era um presbítero, não era um bispo, não era um diácono, não era um obreiro, era apenas um servo disponível para ser usado por Deus. E ele ali falou algumas coisas, não era coisa muito eloquente, não eram palavras bonitas, uma coisa muito simples, mas aquilo ali foi suficiente para acalmar o meu coração, não pelo que ele disse, mas pelo espírito que havia nele. E Deus usou aquele homem simples, desconhecido, para acalmar o meu coração. E aí eu parei, refleti, respirei, e eu disse: eu vou voltar. E me preparei para voltar. Peguei o ônibus para chegar no terminal, e quando eu cheguei lá no terminal, era o terminal da Messejana, descobri que não tinha mais ônibus para voltar para Pacajus. E aí nasceu aquele hino que diz: seu guarda, eu não sou vagabundo, eu dormi na praça, pensando nela, na minha esposa, Eu digo: vou voltar, tenho que voltar para casa. Eu doido para voltar para casa, mas o Senhor disse: não, agora tu vai dar um tempo aí. Dormi lá na Praça da Messejana, num banco lá, mas aquilo ali foi um tratamento de Deus. Eu imagino assim como o Senhor fez com Elias, quando ele levou para o deserto, ele dormiu ali, com a cabeça numa pedra, mas quando se levantou renovado pelo poder de Deus. Porque o Senhor disse: descansa aí, porque ainda tem uma caminhada muito longa. E o Senhor tocou no meu coração naquele dia para mostrar isso, que não era hora de desistir. E eu voltei e hoje estou aqui, né? O que foi que você aprendeu, irmão Carlos? Mudou de opinião? Não, eu continuo dizendo que eu sou fraco, que eu sou falho, cheio de defeitos, acho que não estou preparado à altura de um pregador da palavra de Deus, porque exige muito, é muito difícil a gente ser crente num mundo em que o pecado se oferece constantemente,
a cada um de nós, continuo pensando do mesmo jeito, mas o que me fez voltar naquele dia é ter entendido que não depende de mim, depende dele. É ele que me sustenta, é ele que me fortalece. Se estou de pé, porque é ele que me colocou de pé. Se estou aqui, é porque o Senhor tem pelejado pela minha vida, tem me guardado, livrado, me fortalecido nos momentos de fraqueza. Meus irmãos, eu não sei por que aqueles discípulos ao certo fugiram naquele momento, mas eu sei por que eles voltaram. Eles voltaram porque Pedro já sabia que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas quando Pedro volta, Pedro entende mais ainda. Jesus não é só aquele que tem as palavras de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o Senhor. E é por esse motivo que eles voltam. E é por isso que hoje eu estou ministrando aqui para pessoas que em algum momento já tentaram fugir do caminho, do propósito que Deus lhe deu. Alguns que já se sentiram fracos e desistiram, outros que estão pensando em desistir, porque não se acham capazes de ficar nos caminhos do Senhor, porque tem se sentido fraco e teme que um dia você possa trazer algum escândalo para a igreja do Senhor. Eu quero dizer que todos esses sentimentos são legítimos, porque só uma pessoa que não seja sincera é que não para pensar nessas coisas. Porque todo homem sincero, toda mulher sincera, ela vai parar, ele vai parar em algum momento e vai dizer: não, a minha vida não está ajustada com o Evangelho, a minha vida não está de acordo com a vontade de Deus, eu não estou servindo ao Senhor da maneira que deve ser. E isso nos angustia, meus irmãos. Mas para quem tem um sincero amor pelo Senhor, porque quem não tem um amor por Deus, ele ignora todas essas coisas. Ele continua perseverando no pecado, mas a palavra de Deus diz que quem persevera no pecado é o pecador. O santo pode até pecar, mas ele não permanece no pecado. Ele se converte, ele muda de vida, ele busca ter uma caminhada sincera com Deus. O pecado incomoda aqueles que vivem em santidade. E aí, meus irmãos, eu quero lhe dizer que talvez você tenha motivos para ir embora, abandonar o Evangelho, abandonar o caminho de Jesus. E talvez para você os motivos sejam genuínos. Talvez para você os motivos sejam os mais legítimos possíveis. Ah, irmão Carlos, eu vou abandonar o Evangelho porque eu não aguento mais viver aqui, porque aqui eu não posso beber. Talvez você queira abandonar porque você gosta de uma bebida no final de semana. Outros querem abandonar a Cristo porque querem viver nas festas. Outros querem abandonar a Cristo porque se vierem para a igreja vão perder os supostos amigos. Outros querem abandonar a Cristo porque se aceitar a Jesus vai perder o apoio da família. Outros querem abandonar a Cristo porque se for cristão ele vai ter que abandonar o trabalho dele, porque o trabalho dele envolve engano, roubo e outros tipos de coisas. Eu sei que os motivos que faz com que você imagine que não é válido viver aqui no Evangelho, no caminho do Senhor, pode ser legítimo aos seus olhos. Mas eu quero lhe dar um motivo para você permanecer. O motivo que eu quero lhe dar é o único motivo que me fez e me faz permanecer diante de Deus. É porque eu dependo totalmente dEle. Totalmente dEle. Mas eu sou fraco. Eu sei, eu também sou, mas o nosso Deus é forte. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu estou seco como o deserto, mas o Senhor é o rio da vida. Eu estou pensando, irmão Carlos, em pecar, mas os pensamentos de Deus são pensamentos de paz sobre a tua vida. Ele quer te dar um fim maravilhoso, uma vida gloriosa, em abundância. Você não foi criado para viver no deserto e nem para morrer no mundo de pecado. Você foi resgatado por Cristo para viver uma vida de salvação, de santidade, na presença de Deus. Por isso eu quero lhe convidar a ficar de pé para a gente já se encaminhar para o encerramento.
Eu quis trazer essa palavra e aprove a Deus que nós tivéssemos a oportunidade de ministrar ela antes da ceia, porque a ceia do Senhor pressupõe necessariamente todos os momentos que a gente se reúne para compartilhar dela, pressupõe uma autoinvestigação. Diz a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é assim? Então, eu quero que você faça essa autorreflexão. Quem você é? E essa reflexão é só você que pode fazer. As pessoas, elas têm uma aparência de quem você é, opiniões daquilo que elas percebem em você. Então você está aqui muito bem vestido, eu posso dizer, esse povo todo é um povo muito abençoado, só tem eu aqui de pecador. Esse povo está tudo bem, mas você sabe as lutas que você tem enfrentado, você sabe as áreas que o inimigo tem tentado na sua vida, você sabe das suas fraquezas, você sabe dos motivos que tem te tentado te afastar dos caminhos do Senhor, você sabe pelos motivos que você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, pare agora e pense: será que tem algum motivo que tenha de fato valido a pena? Será que tem algum motivo que de fato fez valer a pena, ou que faça valer a pena você abandonar o Evangelho? Porque Jesus, naquele momento, sabendo que aqueles discípulos iam fugir, negar a Ele, e Ele sabendo que Ele tinha que passar por todo um martírio, por toda uma humilhação, por todo um sofrimento, sabendo de todas aquelas coisas, a Bíblia diz que Ele não retrocedeu. Ele não retrocedeu, porque não havia nenhum motivo que fosse suficientemente válido para abandonar um povo ao pecado. Ele sabia que se ele negasse aquele ministério que o Senhor tinha dado a ele, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Mas o Senhor Jesus, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que nós pecaríamos em algum momento e ia desagradar a Deus, mesmo assim o Senhor insistiu, e como diz a palavra de Deus, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Porque, como disse o profeta, depois de todo aquele sofrimento, ele olharia para a sua obra e ficaria satisfeito. Qual é a satisfação de Cristo? A satisfação de Cristo é saber que nós temos todos os dias motivos para abandonar a nossa fé, para voltar para o mundo, seja pelas drogas, seja pelas riquezas fáceis, seja pelos prazeres que o mundo oferece. Mas nós ainda continuamos insistindo em viver em santidade. E nós só continuamos de pé porque o Senhor tem perseverado em cada um de nós. Como diz a palavra de Deus, fiel é aquele que vos chamou. E aquele que vos chamou também é fiel, porque Ele vai levá-los até o fim. Porque Ele é aquele que chama e é aquele que trabalha em nós, opera em nós para o nosso benefício, para que nós possamos continuar de pé. Por isso, pare um momento agora e faça uma reflexão enquanto os irmãos vão cantar. Eu peço que você reflita nessa letra e veja, não quais são os motivos que te faz voltar para o mundo, mas por que você permanece aqui. Amém?